boa noite. Bem-vindo a mais uma série na mesa. Eu quero me apresentar primeiramente, meu nome é Emerson, sou casado com a Cibele, sou líder de célula na IAFAD e eu vou deixar o pessoal se apresentar um pouquinho, tá bom? Boa noite, meu nome é Cibele, sou líder de célula lá na Zona Leste também, junto com o Emerson. Boa noite, galera. Meu nome é William, para quem não me conhece. Eu sou esposo da Gabi, faço parte da liderança do Ministério da IAFAD de Staff, né, e estamos aqui nessa mesa maravilhosa com os irmãos aqui para poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida nessa quarentena de casais. Amém. Boa noite, meu nome é Gabriela, sou esposa do William, sou líder também do Ministério de Departamento de Discipulado Infantil da IAFAD e estamos aqui, como o William disse, né, para partilhar aquilo que Jesus tem falado ao nosso coração. Nós vamos falar, o tema de hoje, que nós vamos abordar nessa série, fala casais versus quarentena. Já tivemos duas séries já. A primeira falou sobre mulheres posicionadas, foi semana retrasada, e semana passada falou sobre sacerdote no lar. Então hoje nós vamos conversar aqui na mesa a respeito desse tema, né, sobre casais versus quarentena. E o primeiro que nós vamos começar a falar é sobre divórcio. Nesse tempo muito difícil, a gente vê quarentenas, nós estamos mais de 100 dias já nesse momento de quarentena, acho que deu 105 dias ou até um pouquinho mais, e a gente vê tanto divórcio que tem saído nesses dias. Muito divórcio. As pessoas não conseguem conviver dentro da casa. Hoje, se você vê a estatística, muita gente separando porque não estava acostumado a conviver com a outra. E muito divórcio, muita separação, muita briga no lar, muita confusão, muita contenda. Né? Os próprios filhos, muitas vezes, os pais não têm paciência, o pai não tem paciência, a mãe não tem paciência, porque estava acostumado a trabalhar todos os dias, chegar no finalzinho da noite, praticamente dar um alô, um beijo no filho e dormir. Mas a gente vê nesses dias, tem muita separação, muita confusão, né, muita dificuldade, e a gente vê quanto que as pessoas não estão treinadas para viver. Né? Eu com a Cibele aqui já somos casados 28 anos, esse ano em novembro fazemos, 28 anos de casado. O casamento é fácil? Não, o casamento é difícil, mas o casamento é prazeroso, é bom. São duas pessoas, eu e elas conseguimos conviver numa casa tranquilamente. Logicamente que temos a minha personalidade, a personalidade dela, mas não deixamos de conviver numa casa. Amém? Amém. Isso é uma coisa bem difícil de a gente olhar assim, né? Quando a gente olha para a questão de divórcio, as pessoas não percebem que isso, em vez de afetar a própria ela, acaba afetando o lar e todos os seus familiares que estão em volta de você, né? E quando eu conheci Jesus, eu e a minha esposa Gabriela, quando a gente conheceu Jesus, a gente tinha acabado de casar. Então, a gente não chegou, não deu nem tempo a gente querer pensar e ficar pensando no o que tem para fazer, o que Deus vai fazer na nossa vida. A gente mergulhou de verdade, né, na palavra de Deus. E aprendeu com ele. Até hoje a gente aprende, sabe? E quando eu olho para a palavra de Deus, assim, quando eu tomei posse disso, da questão da palavra de Deus, quando o Atos fala que creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tem uns que falam que tu, tua casa, tu, sua família. E eu tomei posse disso aí, de primeiramente para mim. Então, os casais hoje em dia, as pessoas, eu vou falar para você, não falo nem um casal, mas a questão da pessoa, ela não acaba colocando isso no coração dela e ela acaba querendo colocar desculpa na outra pessoa, que ela tem que ser melhor que a outra. Não, mas quando você confirma que você tem algo de você para melhorar cada dia mais, isso te faz você desafiar a ser uma pessoa melhor, sabe? E esse tempo atrás a gente estava andando no Uber e tinha um cara falando pra gente assim que ele estava trabalhando de home office, né? Aí ele ficou em casa, não aguentava mais ficar com seus filhos, com a sua esposa, sabe? E não aguentava mais ficar dentro de casa, ele queria sair de qualquer forma, porque não convivia. Mas aí os irmãos estavam compartilhando agora há pouco, dizendo, isso aí é coisa que vai acontecendo bem antes, isso aí não tem nada a ver com a quarentena, sabe? Isso aí é coisa de convivência deles mesmo que está acontecendo. Então, a gente tem que ter essa subconsciência disso. E quando a gente volta para a palavra de Deus, Jesus, se você parar para analisar, a palavra de Deus fala que Jesus, os seus milagres não caberiam nem na Bíblia.
ele fala. Mas se você pegar lá em João, é muito interessante, eu estava meditando isso ontem, Deus me fez lembrar disso aí ontem à noite, porque na hora que o pastor me falou, Suíra, vocês vão participar da mesa e tal, sobre casais. Eu falei, legal, vamos lá, pastor. Estamos juntos. E se você parar para analisar, o primeiro milagre de Jesus, cara, foi no casamento. Olha quantos milagres que Jesus fez, sabe? Ele fez milhares de milagres, mas se você olhar, a Bíblia relata, o primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento. Então, se a gente olhar as circunstâncias do nosso dia a dia, cara, o primeiro milagre que a gente vai ter que ter é dentro do nosso casamento. As pessoas vão olhar para a gente com um olhar diferente, dizendo, cara, esse casamento deles é diferente, sabe? Eu tenho muita falha, a minha esposa tem falha, a gente procura sempre não olhar a falha do outro, a gente procura, amor, vamos melhorar nisso, sabe? Porque eu acho que isso vai acabar atrapalhando o nosso dia a dia, sabe? E quando a gente percebe isso, é muito bom, sabe? É muito bom, porque às vezes eu olho para minha esposa, eu vejo ela, no caso, buscando Jesus, assim, ela me desafia cada dia a ser um homem melhor. E isso é maravilhoso, você olhar para ela assim, pô, minha esposa, ela está aí queimando para Jesus, cara, eu tenho que ser um homem mais queimado, um sacerdote mesmo, porque eu estou dando direção para ela. A gente não tem filhos ainda, mas, tipo assim, o meu filho, ele vai entrar num ambiente que ele já conhece a presença de Deus. Sabe, o Emerson, ele é pai, que ele conhece, então ele teve uma caminhada com Jesus, depois que teve filhos, então ele começou a aprender com isso, e hoje, para ele voltar no tempo, ele não pode mais, ele pode continuar, ele pode mostrar para os filhos dele a referência, cara, os filhos dele, cara, eu quero ser que nem meu pai, porque ele hoje conheceu Jesus, sabe, e isso é maravilhoso, você cada dia aprender com isso, eu fico muito feliz em questão disso, sabe, a gente olha para a circunstância, mas os problemas vêm, as lutas vêm, mas quando a gente para analisar e falar, cara, eu tenho um foco que eu não posso perder tempo, sabe? Eu tenho Jesus na minha vida, e a gente esquece do mundo e começa a focar em Jesus. Bom, eu acho que esse tempo difícil que a gente está vivendo mexeu muito com a cabeça de todos dentro de uma casa. Despertou as pessoas por um lado bom, mas também pelo lado ruim. Eu acho que o maior testemunho, às vezes, que a gente pode falar com as pessoas é você mesmo. Você falar algo que aconteceu com você mesmo. Eu estava assistindo uma pregação faz pouco tempo e ele falava muito sobre a pandemia e falava muito das pessoas o qual deixou de sonhar por causa da pandemia. É até meio estranho a gente falar isso no mundo cristão, né? Porque Jesus, ele tem o melhor para nós. Quando a gente vive, a gente sempre tem que pensar assim, Jesus, ele planejou isso para mim, mas muito mais. Mas quem pode impedir isso é você mesmo. Ou eu mesmo posso impedir. Então, algo assim que eu percebo com as pessoas que eu converso, que elas deixaram de sonhar por causa da situação em si que está acontecendo, né? É algo que nos dá receio? É algo que nos dá receio de querer, às vezes, ter uma profissão melhor, ou às vezes de querer ter um filho. Hoje em dia, você conversa com mulheres que elas não querem nem ter filhos mais. E depois disso que aconteceu, muito menos. Elas querem ter filho muito menos. Ah, não, quer ter filho não. Acha que isso vai acabar com eu acho assim, que toda essa situação nos trouxe um despertamento também. Tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. Eu vou contar algo meu. Eu, há muito tempo, deixei de sonhar, mas a pandemia me trouxe um despertar. Puxa, muito de vocês que estão em casa assistindo pode pensar assim, eu vou sonhar para quê? Eu não tenho mais, já estou velha, ou eu estou jovem, mas que futuro que o mundo pode me dar com tudo isso que está acontecendo? E Jesus, ele tem colocado algo no meu coração, e eu voltei a estudar. Eu fiz a matrícula com o Emerson, voltei a estudar. Está sendo fácil? Não está sendo fácil, porque eu deixei de estudar há muito tempo. Muito tempo, porque foi um tempo no qual eu resolvi ser mãe, então eu abri mão da minha vida naquele tempo. Eu não me arrependo disso, mas eu também perdi tempo. Foi uma escolha minha. Mas eu pensei assim, eu vou conseguir. Eu fui, me matriculei, o Emerson foi, pegou as apostilas comigo, eu estou estudando em casa, estou fazendo aquilo que a escola me proporciona fazer por causa da pandemia, mas me despertou algo qual ainda não vou contar. Deixa quando acontecer isso, eu conto.
A gente tem que contar sonhos, mas tem coisas que a gente tem que deixar só você e Jesus, né? Que ser algo, mas eu creio que o despertar também veio na quarentena. Por que eu não posso crescer? Por que eu não posso sonhar? Por causa da situação, qual o mundo está? Por causa da pandemia? Porque as pessoas vão acabar e está todo mundo morrendo. A gente que tem Jesus, nós sabemos que aqui nós somos passageiros. Nossa certeza é essa. Mas até Jesus vir, Jesus se alegra daqueles que sonham. Escutei isso de uma irmã que eu conversei essa semana. Jesus se alegra daqueles que sonham. Aquelas pessoas que têm um sonho, que dormiram, estão, eu não quero mais, eu não preciso mais. Eu acho que tem que levar uma injeção de ânimo, às vezes. E isso que está acontecendo vai passar. E é mais uma maneira de você se fortalecer em Deus, orar, buscar em Deus. E as pessoas que não sonham mais, voltar a sonhar. Porque Deus se alegra disso, de você ter uma vida melhor, de você poder dar uma vida melhor para os seus filhos. Eu já tenho, meus filhos já estão, o Jonathan vai fazer 25, a Gabi fez 20 anos domingo. Eu hoje estava pensando, né, lá no meu serviço, nossa, eu deixei de fazer tanta coisa, né, no passado, mas por que eu não posso fazer agora? Vou fazer 42 anos, mas eu estou super jovem. Posso fazer muita coisa ainda. Posso viver muitos sonhos de Deus para a minha vida ainda. E não vai ser a pandemia que vai me tirar esses sonhos. Pelo contrário, a gente tem que saber se defender de todos dos ataques malignos. Às vezes, o inimigo ele quer tirar os sonhos da sua mente, quer ocultar, às vezes, seu sonho. Mas, no meu caso, foi diferente. A pandemia me trouxe uma realidade. Da onde eu estava. Puxa, eu não posso ficar assim, eu tenho que fazer aquilo, concluir aquilo que ficou lá atrás. Os meus sonhos estão bem, bem aflorados. Amém? Amém. E trazendo até em relação a sonhos, né? Eu tenho uma empresa, né, que sempre foi meu sonho em ter meu próprio negócio. E nesse tempo que eu montei essa empresa dentro de uma academia, tivemos que fechar justamente por conta da pandemia, né? E isso, no começo, me trouxe muita revolta, sabe? Às vezes você pode até se escandalar, né? Se falar assim, nossa, escandalizar, né? Mas, assim, me trouxe revolta porque eu falei assim, poxa, era meu sonho. E ali você vê seu sonho desmoronando, né? Eu com 24 anos ali empreendendo, muito difícil você ver hoje em dia, né, pessoas novas, né, tendo o seu próprio negócio. E Deus me deu essa oportunidade de estar empreendendo a minha própria empresa, abrindo o meu próprio negócio, e você vê caindo por água abaixo. E no começo, né, o William, ele falou para mim assim, não, Gabi, calma, vai dar tudo certo, a gente precisa confiar em Deus, a gente está debaixo de uma palavra, a gente caminha nessa palavra, então vai dar tudo certo. Só que a gente, às vezes, esquece, né, que a gente tem um Pai, e a gente tem um Deus que Ele está ali, que Ele vai nos ajudar, que Ele nos sustenta. E eu comecei a ver tudo aquilo e falei, não vai dar certo mais, já pensei em vender as coisas. E ontem, eu numa mesa, junto com o William e mais uma amiga minha, né, a gente conversando, e ao mesmo tempo eu conversando com eles, Jesus falava no meu coração. E ela é empreendedora também, e a gente conversando, e ela falando com o William, falando, e aí veio no meu coração assim, Gabi, esse momento que eu dei, eu acredito que é permissão de Deus, sabe, esse tempo que nós estamos vivendo, não essa doença, mas o tempo. Eu acredito que esse é um tempo da gente sentar e refletir, né? Esse tempo que eu estou te dando é um tempo de você refletir. Como você tem feito a sua vida, como que tem sido a sua vida em relação à sua empresa, o que você pode agregar, o que você pode melhorar. E eu comecei a falar assim, mas Jesus, e eles conversando e eu falando com Deus, eu falei assim, mas Jesus, o que eu posso fazer? Eu estava a ponto ali de desistir, eu estava conversando com a minha sócia e falando, vamos vender tudo, não quero mais. E Jesus falando assim, não, você não vai fazer isso, eu tenho algo melhor, você está debaixo de uma palavra, você caminha embaixo de uma palavra, então você não vai desistir. E aí, muitas pessoas começaram a ligar, falaram assim, eu quero comprar as coisas. Aí, hoje, eu tive até que falar para uma pessoa, falei assim, não, eu não estou vendendo mais, né? Porque, assim, era o propósito de Deus. É o propósito de Deus de eu ter esse negócio. E eu vou
abortar esse sonho? Eu não posso fazer isso. Como a Si falou, Deus, ele gosta de quem sonha, ele se alegra com quem sonha, né? E quando nós confiamos em Deus, a gente tem vários sonhos, né? E eu creio, sabe, que você, empreendedor ou empreendedora, eu creio que esse momento é o momento da gente refletir, da gente colocar em pauta tudo que a gente precisa melhorar, assim como no relacionamento, né, amor? Porque Todos os dias, né? o William, ele me ensinou muito, ele me ajudou muito, porque se não fosse o William, eu acredito que eu estaria até ruim, sabe, Se, assim, com uma depressão ou algo assim do tipo, né? Porque ele me incentivava, ele conversava, ele me ensinava na palavra, Gabi, não, olha aqui, a palavra diz isso, isso e isso, não vamos por esse caminho, vamos lá. E assim, ele realmente, isso que é importante, o casamento eu acredito que é isso. Né? É um levantando o outro, é um ajudando o outro, independente da situação, né, que cada um esteja passando, né? Se você for ver, né, Gabi? A Gabi falou um termo muito, falando sobre até ansiedade, né? Eu estava aqui agora meditando e eu pensei nessa palavra, porque quantas pessoas hoje andam ansiosas? Mas o próprio Jesus, ele diz lá em Mateus que se ele alimenta as aves dos céus, ele dá alimento para as aves do céu. Imagine, nós somos filhos. Nós somos afilhados, nós somos filhos. Então, filho é uma palavra bem forte, né? Eu fico imaginando, tem um filho, o Jonathan, vai fazer 25 anos, e a Gabi 20. A Gabi 20 anos parece que uma menina, ainda uma criança. Para o pai, o filho não cresce. Então, a ansiedade hoje, ela está muito forte. Porque a ansiedade, hoje as pessoas estão deixando, né, como a Sibeli abordou, sobre sonhos, né, a Gabi falou sobre, em questão do empreendedorismo, sobre essas dificuldades que tem, mas eu falo com você, a ansiedade hoje, estão levando muitas pessoas à morte, a tirar sua própria vida, né? Aí junto a ansiedade vem primeiro, depois vem a depressão, porque é um conjunto de fatores, isso para mim pode se considerar que é uma doença hoje do século XX, né? Uma doença nova, uma doença que já tinha muitos anos. Só que é uma doença que ela tem cada vez mais trazido uma realidade para as pessoas. Cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas hoje estão ficando doentes emocionalmente. Principalmente no casamento. Se o William, a Gabi estava comentando que o William ajudou muito ela. Ajudou muito. Eu fico pensando uma coisa. Por isso é o casamento. O casamento são duas pessoas, né, diferentes. A Gabi é totalmente diferente do William. Eu e a Sibeli são totalmente diferentes. Totalmente diferente, opostos. Só que, num casamento, você aprende um com o outro. Vencer a ansiedade. Né? Eu sei porque eu e a Sibeli, quase 30 anos de casados, eu muitas vezes está dormindo, eu coloco a mão na cabeça dela e oro por ela. Então, assim, a ansiedade hoje tem levado muitos casais a separar, muitos casais, né? Recentemente eu vejo falar de pessoas que estão se matando aí, né? Pessoas que a gente conhece, tirando sua própria vida por causa de ansiedade, porque acha que não tem mais vida. Tem uma vida. Perdeu a esperança, perdeu sonhos, não consegue ver. Se eu estava conversando com um amigo meu, e amigo meu ele falou para mim assim, eu não vou comprar casa não, porque eu não preciso, vou deixar para meus filhos, que nada. Depois cada um conquista o que é seu e acabou. Eu falei, não é assim não. Não é assim. Antigamente, no tempo de Abraão conquistava, ele dava as coisas para os filhos, ele abençoava os filhos. Né? A gente é descendente de Abraão, então assim, é um tempo de a gente começar a meditar agora. Meditar na nossa vida, na nossa família, refletir, viver, porque assim, irmão, viver é tão bom. Não é verdade, William? Viver não é bom? Cara, uma coisa que é muito legal, que eu nunca esqueço, cara, até hoje, que no começo da IAFAD, quando eu entrei aqui, eu estava sendo discipulado pelo pastor Ângelo e a Giovana. E uma coisa muito interessante que ele falou para mim assim, cara, William, de verdade, as pessoas, quando vê um casal totalmente destruturado, totalmente errado, as pessoas não dão muito valor, sabe? Mas um casal, se Jesus ele pegar um casal e plenamente fazer o avivamento na vida de um casal, ele ganha muitas pessoas para Jesus. Cara, e eu olhei para ele quando ele falou aquilo para mim, cara, e entrou tão profundo no meu coração que eu falei assim, caramba, cara, você ganha muitos casais para Jesus, mas um casal afirmado na palavra de Deus.
sabe? Que confia plenamente na palavra de Deus. Engraçado que eu e a Gabi, quando a gente senta com casais, sempre, cara, sempre tem um casal para sentar para a gente conversar, e parece que a palavra de Deus ela flui tão perfeitamente, as pessoas conseguem compreender perfeitamente. As pessoas olham para a gente como uma referência mesmo de que a gente ama mais Jesus do que a nós mesmos, que a gente olha um para o outro e fala, amor, o nosso foco é Jesus, então a gente tem que aprender a amar Jesus, porque as pessoas, na hora que a gente amar Jesus, eu vou amar você, e você vai amar eu, e aí a gente vai assim mostrando para as pessoas. Sabe? E, cara, eu falei assim, Jesus, eu não preciso ganhar um São José inteiro, mas se eu ganhar 3 pessoas fortes, firmes, cara, que eu vejo dando fruto, porque isso que é importante, cara, é você ganhar um casal e você ver aquele casal dando fruto. Então, quando você vê aquela pessoa, aquele casal dando fruto, é muito maravilhoso você olhar para trás e falar, cara, vale a pena você sacrificar o seu casamento pela vida de outra pessoa. É muito interessante. Eu acho também que é algo que destaca, que todos nós, a gente falou sobre o esposo cobrir a esposa cobrir o esposo e vice-versa. Isso é muito importante para o casal, muito importante. Eu acho que é isso também que me sustentou e que me deu força também. Porque como eu disse que é algo difícil, né? Com 42 anos você volta a estudar. Estou dando exemplo porque é algo que eu estou vivendo recentemente. E eu comentei com o Emerson, a gente, graças a Deus, assim, a gente já passou por muitas situações difíceis, muitas. Mas a gente tem uma estrutura muito boa também de casal, mas para chegar aonde a gente chegou foi muito trabalho, muita gente também nos discipulando, porque também não é de um dia para o outro, né? E eu também acho que em situação hoje, o qual a gente está vivendo, as pessoas têm que pensar assim, qual é o sonho da minha esposa? Qual é o sonho do meu esposo? E está cobrindo eles de oração. E está ali orando por eles. Quando eu comentei isso com o Emerson falou assim, se vai te fazer bem, e se você quer, eu estou com você. É isso aí, faz apoiar, mesmo, né? Tem que apoiar. Eu estou com você. Falei, Emerson, ai meu Deus, eu quero fazer essa faculdade depois. Se você quer, vai isso mesmo, faz mesmo. Eu tenho um apoio, e isso me ajuda muito. Se eu não tivesse o apoio do meu marido, eu não daria um passo na frente. Porque um casal hoje, ainda mais o casal cristão, ele tem que saber apoiar. Ou a mulher apoiar o esposo, ou o esposo apoiar a mulher. Não pode deixar, tem que ser, o sonho de um tem que ser do outro. É verdade. Eu acredito que até nisso, a gente que é mulher, a gente precisa disso, né? Desse apoio do marido, né? Não, eu não vejo a gente como frágil, uma pessoa frágil, sabe? A gente é forte, mas assim, a mulher em si, ela precisa do apoio, do incentivo do marido, sabe? Ela precisa que o marido às vezes dê um empurrãozinho, né? E aquela coisa, honrar, né? Que muitas vezes eu falo para o William, eu não estou trabalhando, eu estou em casa. E quando eu não vejo a hora dele chegar, eu fico toda na expectativa. Eu vou, arrumo a mesa do café da manhã, arrumo a mesa do café do almoço, do jantar. Só que você trabalha mais em casa do que no próprio serviço antes, né? Eu acabo trabalhando mais em casa. Então, assim, é prazeroso para mim fazer isso, né? Ele é testemunha, eu faço. Eu amo, né, meu? Ele fala às vezes assim, para que fazer tudo isso? Na minha casa é o Emerson que faz. Mesa de café da manhã, mesa do café da tarde. Isso é bom, não é? Assim, esses tempos atrás, eu falei assim, a gente estava tão assim, né, no comodismo de, só sentar na mesa e tomar um café. Eu acordei cedinho, fiz um café da manhã, levei na cama, ele ficou olhando para mim assim. Então, assim... Tô no céu, irmão. Isso é necessário num casamento, né? E a questão da comunicação mesmo, isso é muito importante, né? A gente que é mulher, a gente tem que aprender a ouvir, né? Só que eu como, né, amor, uma vez ele precisava me repreender em algo e eu assim, não querendo ouvir ele, Gabriela, você vai sentar aqui agora e você vai ouvir. Eu acredito que a gente também, que é mulher, nós mulheres precisamos de homens posicionados em Deus, né? Gabi, e mediante hoje o papel da mulher, a gente vê hoje por causa da quarentena, a gente vê muita mulher agredida, né, estão se agredindo dentro de casa, criança mesmo, a gente vê hoje coisas que você não via antigamente, né? Mas, como o William disse, já acontecia há muitos anos, já acontece isso de tempos, mas com a quarentena, de as pessoas ficarem mais em casa, qual que é o conselho que você dá, Gabi, para as mulheres que estão em casa, o papel delas,
né? Porque assim, eu não posso estar no papel de uma mulher, né? Eu sendo um homem, né? Porque eu tenho o meu papel em casa e a mulher tem o papel dela. E você, Gabi, o que você fala sobre isso aí? Olha, eu acredito, não sei se eu vou responder certo a sua pergunta, mas eu acredito que a gente que é mulher sabe, é amar, sabe? Eu acho que a mulher ela tem que amar o lar. Hoje mesmo eu estava vendo uma ministração, na verdade não foi nenhuma ministração, foi uma mesa que uma mãe fez com os filhos, sabe? Não sei se vocês conhecem a Mara Paiva, do Guilherme, acho que é Guilherme Lima. Ela estava falando exatamente disso. Ela falava assim: nós precisamos sentar, conhecer os nossos filhos, conhecer o nosso marido, o nosso cônjuge, porque se não tem comunicação, não tem como você levar um relacionamento adiante. Os filhos precisam confiar nos pais, o marido precisa confiar na esposa, a esposa precisa confiar no marido. Então, assim, nós, da mesma forma que nós esperamos segurança do marido, nós precisamos passar isso para eles também. Amém, Gabi? Comunicação. Essa parte, né? Se você for ver, a comunicação no casamento é tudo, né? Se eu não conhecer a Cibele e não se comunicar com ela, o casal hoje, eu percebo muito nos relacionamentos que muitas vezes o marido e a mulher não sentam para conversar. A Cibele tem hora que tô quase dormindo, ela está falando. Até hora de dormir, ela está lá falando. Falei, meu Deus do céu, estou em sonhos, estou ouvindo a Cibele nos sonhos. A gente no casamento, nos relacionamentos, o meu melhor amigo é a Cibele, a minha melhor amiga. Não tem jeito, William, de você ter um melhor amigo fora da sua casa. Não existe, cara, não existe. Não tem como, isso é conversa. A pessoa que fala que tem um amigo que é melhor que a mulher em casa, ou vice-versa, a pessoa está viajando. Porque em casa, a primeira pessoa que eu torço é a Cibele. Os meus filhos, né, eu vejo meus filhos, eu falo para o Jonathan muitas vezes: ô, John, eu vou viajar, mas você vai ficar lá. Você escolhe uma casa, você vai ficar. A Gisele, da Luana, minha cunhada. Onde você vai ficar? Ah, não, pai, quero ficar em casa, quero ir com vocês. Eu falei, não, só eu e a Cibele, mais nada. Nós somos um casal. Falei, você vai ficar na casa de alguém. Por quê? Porque eu e a Cibele, nós temos que ter essa comunicação, conversar. É gostoso. Quem não tem isso, né, eu quero falar para você da sua casa, que você não tem comunicação com o seu cônjuge, é o momento de você buscar em Deus. Sabe por quê? Porque eu, né, me converti com 29 anos de idade, e eu e a Cibele não tinha relacionamento. Era um relacionamento à distância. Sabe, eu olhava para ela, não tinha muita conversa, mas depois que eu me converti, que eu entendi que Jesus, né, ele é o Senhor da minha vida e é o Senhor da minha casa, eu entendi que a minha melhor amiga é a Cibele. Então, hoje, o meu casamento hoje é um casamento blindado. É um casamento que Jesus blindou meu casamento. Então, assim, uma dica para você: não tem como você ter um casamento abençoado sem você ter um relacionamento com seu cônjuge. O relacionamento, ele é a melhor parte. E quando você aprende isso, aí você entende que é a melhor coisa da sua vida. Amém? É verdade. Só para concluir também, é algo que Jesus falou comigo desde o início do nosso relacionamento. Jesus, ele quer sim fazer uma mudança na vida do casal, mas primeiro começa em particular. Né? Primeiro é em mim. Não tem como ele transformar o meu casamento se ele não me transformou o William. Né? Então começa da gente, de dentro para fora, para depois vir aquele casamento, né? Assim, igual o Emerson falou, fortificado, né? Uma casa de paz, uma casa, né? Com um ambiente, nossa, sabe, leve, gostoso, que todo mundo chega e fala, eu gosto de vir aqui, né? Então é isso. E algo que vocês estão comentando é tão verdadeiro. Quando você entra num lar assim, você sente a diferença. Você sente a diferença na vida dos filhos, você sente a diferença, eu falo aqui até nas florzinhas, que eu adoro conversar com as minhas florzinhas que tem lá no meu quintal. E teve algo que me marcou muito. Antes da pandemia, eu pegava muito ônibus. Hoje, eu não estou pegando mais, porque o Emerson me leva todo dia, me busca. É uma maneira de a gente se guardar, né? Quando eu estava pegando ônibus, teve um dia que me chocou muito. O ônibus hoje aqui de São José, eu percebo que 80% é só mulher dos ônibus. E as mulheradas, elas metem o pau nos maridos. Eu acho que eu até comentei já isso com o Emerson. Elas falam mal, e falam mal disso, e falam mal daquilo. Eu falo, Jesus, tem misericórdia. Aquilo me faz mal, sabe, de escutar. Eu falo, gente, a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. E você percebe que, às vezes, tem até cristão no meio dessas conversas. Mas por que será que o lar dela está desse jeito? Elas também têm culpa.
Porque uma mulher sábia, ela vai edificar seu lar. Se eu falar para você que o meu lar sempre foi como é hoje, não era. Ele foi construído, né? A nossa vida em Jesus, ela é construída, não é, se converteu já está tudo construído. Não é um milagre. Você tem que se negar muitas vezes, né? Um casamento, você abre mão, renúncia todos os dias. Mas daí chega uma hora que você fala, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter renunciado aquilo outro. E eu gosto muito de conversar. E tem uma pessoa que fala assim, nossa, mas você gosta de falar, né? Eu falei, mas eu não sou muda, tem que falar, uai. Tem que conversar. Então, eu gosto muito de conversar. Eu acho que um casamento sem conversa não dá. Tem que ter diálogo. Tem que um chamar a atenção do outro em amor, sim. Eu concordo. O Emerson muitas vezes me alertou de muita coisa. E eu também já alertei ele de muita coisa. A mulher, às vezes, pode não gostar, né? Ou vice-versa, o homem também não gosta. Mas, no fundo, a gente sabe que é o melhor ali. Então, assim, muitos de vocês que estão assistindo tem que ter sabedoria em falar com o esposo. Se está tendo alguma contenda, porque está muita gente dentro de casa, é criança correndo para lá, é criança correndo para cá, o chinelinho da mãe do giraia jogando no filho. Tem que ter muita assim, estratégia de Deus, né? Jesus, me ajuda. Eu não tenho mais filho pequeno, mas eu acho que nesse tempo também, com criança, todo mundo dentro de casa estuda online. Trabalho, como é que fala o trabalho lá? Né? Home office. Minha filha, é isso aí. É então, é difícil. muito complicado. Tem que ter estratégia, né? Isso é verdade. O mais importante, cara, igual vocês falaram, é a questão de o diálogo. Cara, isso é muito importante, porque eu não sei o que passa na cabeça da Gabriela, e ela não sabe o que passa na minha cabeça. Então, eu e a Gabi, a gente tem aprendido muito a viver isso, porque um relacionamento de verdade, ele começa através de uma conversa. Quando você entende isso, você começa a perguntar, você percebe. E ela, quando ele está meio cabisbaixo, meio fraca, assim, meio que ele, vem, amor, vamos lá, vamos levantar e tal. E ela me incentiva e eu incentivo ela. E porque eu não sei o que está passando na cabeça dela, sabe? Eu não tenho como eu saber. Só ela sabe, só Jesus sabe o que ela está se passando, né? E ela, às vezes, ela não sabe o que está se passando na minha cabeça. Às vezes, eu converso com ela, até na hora que eu chego, amor, hoje eu não estou afim de falar. Hoje... Às vezes ainda acaba até deu risada um casal falar assim, ó, a gente não briga, a gente discute. Né? Porque é verdade, não briga, mas era porrada, mano, você tá repreendido, irmão. Tá louco que você não briga, você discute. Mas eu já pego e já falo, bom, hoje eu não tô bem, tá? Então hoje eu tô a fim de ficar em paz. Amanhã a gente conversa, eu poder me aliviar e ficar mais em paz. Cara, é maravilhoso, ela entende o seu papel e ela entende o meu lado e a gente vai vivendo a vida assim, no dia a dia, cara, e é maravilhoso. E é como a Cibele falou, né? A gente tem que ter sabedoria. E isso a palavra de Deus, ela fala, né? Quantas vezes o William estava assim, ai, não quero conversar agora, e eu insistindo, vamos conversar, vamos conversar. E isso traz uma fúria para o homem não gosta disso, né? Dessa pressão. Então, é uma coisa que eu aprendi, né, William? Porque às vezes, vamos conversar, eu quero conversar agora. Não deixa passar. Então, a gente tem que entender que a gente precisa, para tudo tem um tempo. Então, a gente precisa entender, olha, é o tempo dele, ele precisa desse tempo, né? Então, deixa ele, amanhã a gente senta e conversa, né? Amém. Tá muito gostoso esse papo na mesa aqui. Só faltou a pizza, só. Tá muito bom. Mas a pizza é depois. A pizza vai na próxima na mesa. Mas, amém, irmãos. Não sei se vocês gostaram. Né? Fizemos com todo carinho aqui, com todo amor. Eu quero dar alguns recadinhos, tá? O devocional do pastor é todo dia às 9 horas da manhã. Tá? Vai lá, assiste lá. Tenho certeza que vai ser muito edificado na sua vida. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E domingo, culto às 19 horas. Eu sei que esse momento de pandemia, você tem que dar o seu nome lá para vir no culto. Vai passar. Tem um pouquinho de paciência. Logo, logo vai voltar os cultos normais. Eu tenho certeza, tenho fé para isso aí. Amém? Quero agradecer aqui. Cibele também quiser agradecer. Eu creio que tudo é preparado por Deus. Tudo que a gente falou é uma verdade, né? Ninguém falou nada aqui o que não vive. E eu tenho certeza que vocês que estão assistindo, de uma certa forma, Jesus tocou em alguma coisa, alguma área da sua vida. Amém. Eu quero agradecer, né?
primeiramente a Deus, porque foi Ele que preparou, né? E isso nasceu no coração dele primeiro, não foi nem do pastor Felipe, né? Então, assim, eu acredito que isso vai mudar muito, vai virar muita chave na vida de vocês, né, amor? Né? E eu acredito que é isso que você falou, é algo natural. A gente, com o dia a dia, a gente vai aprendendo e assim vai. Amém, queridos. Espero que vocês tenham gostado e fique firme, certo? Jesus é maravilhoso na nossa vida e pode ter certeza que isso aqui é apenas uma faísca de que Deus pode fazer muitas coisas na sua vida e eu acredito que qualquer dia você que está sentado nessa mesa aqui, testemunhando o seu casamento, a sua família aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus. Amém. Agora eu vou estar orando aqui, né? Orando por cada casal, porque como aqui o tema casal versus, né, quarentena, olha para que Deus dá sabedoria, né? Como a Sibeli disse, né? A mulher sabe edifica a sua casa, mas também o homem, ele também tem que ser também ter sabedoria, ter paciência. É o momento que estão vencendo juntos, né? É um conjunto. A Bíblia diz que quando eu casei com a Sibeli, eu se tornei uma pessoa só. Então, sim, eu e ela junto, eu tenho que pedir também sabedoria para Deus, para mim, e também para minha esposa também. Então, eu queria que, nessa noite aí, que você recebesse essa oração na sua casa, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu coloco cada casal, cada homem, cada mulher. Senhor, que eles possam se relacionar, papai. Pai, como a Sibeli falou, sobre sonhos, que cada um venha sonhar. Senhor, sobre ter o seu próprio negócio. A Gabi falou muito sobre isso, Senhor. Senhor William, papai, falou sobre divórcio. Nesse tempo nós queremos profetizar, papai, que não haverá nenhum divórcio, Senhor. Nenhum divórcio, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é Deus, papai. Senhor, guarda cada casal, cada jovem que está nos assistindo, Senhor. Guarda cada um deles, dá sabedoria no casal, sabedoria para o homem, para a mulher, discernimento espiritual, Senhor. E que cada um possa ter sucesso. Nós vamos passar por essa, Pai, por essa pandemia. E nós vamos sair mais forte disso, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Fica com Deus, tá? Amém. Abraço, gente. Com Deus. Nós, da IAFAD, agradecemos a todas as pessoas que semeiam e continuam semeando alimentos para o projeto da ação social. Durante essa crise, muitas famílias foram abençoadas graças à sua generosidade. Devido ao crescimento das doações, as cestas básicas não serão mais entregues diretamente nas casas. Pedimos que, se você esteja precisando ou conheça alguém que precise de ajuda, entre em contato através do número 12 98886 5049 e agende a sua retirada da cesta básica diretamente na igreja. Para que juntos, como família, possamos abençoar mais, continue, semeie. Sua semeadura tem o destino.